Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui. Não vou dizer mais uma vez, como eu digo nos outros vídeos, porque já faz um tempo que a gente não grava nenhum tipo de conteúdo, tá bom? Mas a gente pretende retornar aos nossos trabalhos, falando sempre da teologia, tá bom? E eu quero começar aí uma sequência de vídeos falando sobre o tema por que você deveria estudar teologia. Tem muita gente que tem um certo desprezo pela teologia, tem uma repugnância, às vezes, principalmente num contexto mais pentecostal, tá bom? Não o pentecostal clássico, digamos assim, mas aquele pentecostal mais, eu vou usar a palavra místico, aquele pentecostal mais das experiências, geralmente ele combate muito o estudo teológico. E isso a gente vê nos membros, a gente vê em lideranças, pessoas que dizem que seguem Deus, que amam a Deus, mas quando se trata do estudo teológico, elas dizem, teologia não é de Deus. A gente ouve muito isso, teologia não é de Deus, teologia é do diabo, teologia esfria a fé, teologia afasta o homem de Deus. E isso não é verdade, irmão. A gente vê que dentro da igreja, as pessoas elas ficam perdidas, boiando em alguns assuntos que são simples, tá? Mas que se tornam complexos porque elas criaram uma ideia de que o estudo teológico ele é inimigo da fé, quando não é. Na verdade, a teologia ela é uma ferramenta, ela é um curso importante, assim como o curso de medicina é importante, de direito é importante, de engenharia é importante, seja ele um curso acadêmico, seja ele um curso técnico, não importa, todos os cursos têm a sua relevância. Ou seja, todos têm a sua importância. Por isso eu respeito todos os cursos. Claro que cada um responde por uma determinada área. E assim é a teologia. Ela responde pela área da fé cristã. Por isso, um conselho que eu dou para aqueles que querem começar a estudar teologia é definir bem o que ele quer com o curso de teologia, tá bom? Porque se você entrar para estudar teologia achando que você, ao término do curso, você vai ser, como eu costumo brincar, começando na última bolacha do pacote, você vai se decepcionar. Porque, como eu sempre digo para os meus alunos, ao término de um curso, se você terminou um curso de teologia e ao término desse curso você acha que virou um super teólogo, tá? Um super expert da Bíblia, você aprendeu tudo errado. Mas se você terminar um curso de teologia e ao final do curso de teologia o irmão ou a irmã entender que ele não sabe de nada, então esse estudo deu muito certo. Por quê? Porque teologia é exatamente isso. Ela não vem para você achar que está firmado, né? Que você agora chegou no ápice. Pelo contrário, ela vem para mostrar que quando o homem se propõe a estudar acerca de Deus, ele percebe o quanto Deus é grande e o quanto ele é pequeno, e o quanto nós necessitamos desse Deus grande. Por isso, para esta pergunta, por que você deveria estudar teologia, eu coloquei aqui duas respostas. A primeira dela é muito simples, muito falado, que diz respeito até ao conceito da palavra teologia, mas importante. Então, a primeira resposta seria: por que você deveria estudar teologia? Porque a teologia estuda sobre Deus. Sim, apesar de ser um conceito, uma resposta, na verdade, paradoxal, contraditória, mas é exatamente isso que acontece no campo da teologia. Nós estudamos sobre Deus. Tudo que você estudar na teologia, seja sistemática, aí dentro das teologias sistemáticas você vai ter várias matérias, como soterologia, pneumatologia, antropologia, eclesiologia, escatologia, etc. Tal. Seja qual for o assunto, seja qual for a vertente, qual for a escola, mas o objetivo sempre é conhecer Deus dentro daquele subestudo, tá bom? Agora, é claro que quando eu falo assim, estudar sobre Deus, essa palavra estudar, é óbvio que ela vem carregada de algumas questões. Por exemplo, quem estuda alguma coisa é porque ele estuda partindo do princípio que existe um conteúdo concreto. Por exemplo, se eu pegar esse livro bem aqui, Manual do Professor da Escola Dominical, eu digo, olha, eu vou estudar esse livro aqui, Manual da Escola Dominical. Então, eu estou partindo do princípio que eu tenho
um material concreto, com letras, tá? Com tópicos, com temas, etc., como a estrutura de um livro normal, aonde eu possa estudar ele e assim aprender alguma coisa. Então, isso aqui é estudar, tá? Também vou anotar, vou escrever, etc. Então, isso é estudar. Mas quando eu falo estudar sobre Deus, fica um pouco mais complicado. Por quê, Sil? Porque eu não tenho como saber o tamanho de Deus, a cor de Deus, enfim, o peso de Deus, como é que ele é. Nós não temos essa noção. A própria Bíblia fala que Deus ele é espírito. Então, não tem como você pegar e definir um espírito. Isso aí é impossível. Então, aí você vai perguntar, então, Sil, como é que tu diz que teologia é o estudo sobre Deus? Porque a palavra teologia, você já deve ter ouvido falar em uma pregação, ou talvez em algum ensino, que a palavra teologia ela vem de dois vocábulos gregos, tel e logia. Tel, Deus, logia, estudo. Então, estudo sobre Deus. Então, aí vem a pergunta, então, como é que tu diz que teologia é o estudo sobre Deus? Mas lembra, eu falei, é um conceito contraditório. É claro, meus irmãos, que a gente não vai conseguir ter Deus de forma concreta, né? Não teremos Deus de maneira de uma forma concreta. Porém, é bom lembrar que um princípio básico para aqueles que vão começar a estudar a teologia é que ele tenha algo chamado fé. Ninguém estuda teologia sem fé. Há coisas no campo teológico, e a gente não tem vergonha de dizer isso, tá bom? Que estão dentro da fé. Isso não quer dizer que o estudo teológico ele é ignorante, ele é sem base, que ele não tem fundamentação. Não é isso. É porque o teólogo, em primeiro lugar, ele tem fé. O teólogo, ele é servo de Deus. É por isso que algumas pessoas elas têm uma certa rejeição à teologia, porque às vezes é apresentado para essas pessoas que já estão cheias de preconceito um conceito teológico muito racional. E a pessoa, isso é só besteira, isso aí não vai acrescentar em nada na minha fé cristã. E, de certa forma, alguns conceitos, alguns debates teológicos não ficaram, entendeu, para estar sendo pregado em púlpito de igreja, muito menos sendo ensinado em escola bíblica dominical, tá? Mesmo assim, se faz importante nós entendermos que sem o estudo teológico, sem o estudo sobre Deus, nós não conseguiremos organizar também a fé cristã. É por isso que, para finalizar esse vídeo, existe na teologia sistemática o conceito da teologia de uma outra maneira. Daqui a um tempo, eu vou fazer outros vídeos relacionados à teologia sistemática, tá bom? Mas, por enquanto, eu só quero dizer o seguinte, tem teologia sistemática, está lá, o primeiro capítulo, qual é o assunto? Teontologia. Não é teologia, o estudo de Deus, mas está lá, teontologia, que é o estudo, ou como nós falamos também, teologia própria. Em algumas está teologia própria, tem outros que está teontologia. O que é isso, Silvio? A teologia própria, assim como a teontologia, tem como objetivo estudar o ser de Deus e também as obras dele. Então, em vez de eu dizer que eu vou estudar sobre Deus porque eu não tenho esse material de forma concreta, palpável, digamos assim, eu vou estudar sobre as obras que ele criou. E as obras de Deus revelam o seu ser. Por exemplo, só para ficar bem claro o que eu quero dizer, quando você estuda sobre o homem, dentro da teologia tem a antropologia bíblica, que é o estudo sobre o homem com uma visão bíblica. O que a gente aprende? Que o homem tem como essência, digamos assim, como natureza, a natureza do homem, ela é tanto material como também espiritual. Então, o que nós percebemos e o que nós acreditamos com base na Bíblia? O homem foi criado por Deus. Então, esse homem, ao mesmo tempo, ele é matéria, ao mesmo tempo, ele é espírito. Aonde é que isso revela a Deus? Bem, na parte espiritual, revela que o homem ele está refletindo a criação de Deus, no sentido de que Deus também é espírito. Assim como Deus é espírito, ele também colocou no homem uma parte espiritual. E outras coisas, como amor, sentimento, pensamento, livre-arbítrio, emoções. Toda essa conjuntura que forma a natureza humana, que é a obra de Deus na vida do homem, ela reflete o seu Criador, que no caso é Deus, tá bom? Uma segunda resposta para essa questão, por que você deveria estudar teologia,
É porque a teologia ela serve como uma ferramenta para os obreiros. Mas esse vídeo eu vou deixar para a próxima, tá bom? Que eu não quero me estender muito. E aí, na próxima nossa mini aula, eu vou estar falando a importância da teologia para aqueles que são obreiros na igreja. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.